A paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede na sua presença. E hoje, iniciando o nosso dia 217, vamos dar continuidade na leitura do livro de Neemias. Hoje vamos ler 2 capítulos, Neemias 8 e 9. Mas antes, vamos orar convidando a presença do Senhor. Amém? Aqui no meu lar e aí no seu. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu. Senhor Deus, neste momento nós convidamos a presença do teu Espírito Santo para nos ajudar com a leitura no dia de hoje. Espírito Santo, tenhas liberdade de falar conosco. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós necessitamos da tua presença. Senhor Deus, não tira a tua presença de nós, Pai, em nome de Jesus. Nos conduza em tudo, Pai. O Senhor é o centro das nossas vidas. Nós não queremos nada fora da tua vontade para nós, Senhor. Pai, permaneça a tua graça conosco. Nos dá, Senhor Deus, entendimento e clareza da tua palavra, para que nós possamos guardá-la na nossa mente, no nosso coração, e dessa forma também, Senhor Deus, evangelizar aqueles que ainda não te conhecem. Senhor Deus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças te damos, Senhor. Glória a Deus. Vamos então dar seguimento na nossa leitura no dia de hoje, continuando aí no livro de Neemias, no seu capítulo 8. Amém? Abram aí as vossas Bíblias. Quem tem a Bíblia com a tradução NTLH vai poder acompanhar. Se você não tem, se você tem outra tradução, você pode baixar inclusive um aplicativo da Bíblia e depois você consegue fazer o download de várias linguagens, de várias traduções. Amém? Vamos então ler Neemias capítulo 8. Esdras leu o livro da lei para o povo. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxessem o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulam. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. E Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. A festa das barracas.
No dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. E acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa das barracas. Então, em toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades e povoados, mandaram avisar o seguinte: saiam para os morros e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores para fazer cabanas, conforme está escrito na lei. Então, todo o povo saiu e trouxe galhos de árvores. Em seguida, eles construíram cabanas no terraço das suas casas, nos seus quintais, nos pátios do templo, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo de Josué, filho de Num, esta é a primeira vez que faziam isso. E todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias, e no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei. Amém, glória a Deus, dando continuidade agora no capítulo 9 de Neemias. O povo confessa os seus pecados. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Gadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre, que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. A oração de confissão. Aí o povo de Israel fez essa oração: ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizeste os céus e as estrelas, Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, os seres celestiais ajoelham-se e Te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abrão e o tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão, viste que ele era fiel a Ti e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e dos amorreus, e a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos gigazeus, para ser a terra onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a Tua promessa porque és fiel. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabias como eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhaste a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tu os guiaste como uma nuvem durante o dia, e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam ir. Tu desceste do céu no monte Sinai, falaste com o teu povo, e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes disseste que santificassem o sábado, e lhes deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhes deste pão do céu quando estavam com fome, e água da rocha quando estavam com sede. Tu mandaste que tomassem posse da terra que havias jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos, e não quiseram obedecer aos teus mandamentos.
Eles se recusaram a obedecer, esqueceram tudo o que fizeste, esqueceram os milagres que havias feito. Em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta ao Egito para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa, tu és bondoso e amoroso e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande e por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus que os havia tirado do Egito. Ó Deus, como eles te insultaram, mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retiraste nem a nuvem nem o fogo que de dia e de noite mostravam a eles o caminho. Tu lhes deste o teu bom espírito para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentaste com o maná e lhes deste água para matar a sede. Durante 40 anos no deserto, tu os sustentaste e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram e os seus pés não ficaram inchados. Tu lhes deste nações e reinos e terras dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, e a terra de Bazã, onde Og era o rei. Tu lhes deste tantos descendentes como as estrelas do céu e os trouxestes para viver na terra que havias prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali. Deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riquezas, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uvas. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhes deste. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixaste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição, eles te pediram socorro e tu respondeste lá dos céus. Na tua misericórdia, tu lhes enviastes líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo, e outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvasses, tu ouviste no céu, e, vez após vez, tu os livraste por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos, pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu avisastes com paciência, pelo teu espírito por meio dos profetas, falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso deixaste que fossem dominados por outras nações. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as promessas da aliança, desde o tempo em que os assírios nos dominaram, como temos sofrido. Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu foste justo em nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades e sacerdotes não têm cumprido a lei, não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governaram o teu povo, que estava vivendo na terra grande e boa que lhes deste. Mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos deste, esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis, que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. O povo assina um acordo. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo.
Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Este é o Deus que nós servimos, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que é fiel. Infelizmente, nós, o povo que o Senhor fez, que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, na maioria das vezes não somos fiéis a esse Deus. Mas louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque Ele é grande em misericórdia, e o Senhor hoje te chama, e o Senhor hoje te diz que independentemente das vezes que você caiu, das vezes que você falhou, o Senhor está à tua espera, e o Senhor quer te perdoar e trazer novamente a presença dele, e assim cumprir todas as promessas que um dia ele já te fez. Amém? Graças a Deus. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por mais um dia que está sendo concluído da nossa leitura. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Grande Deus e Pai misericordioso, Senhor Deus, obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada, Senhor Deus, porque mesmo sendo imerecedores, Pai, a tua misericórdia nos alcança. Senhor Deus, eu te peço, Pai, nos dá a cada um de nós um coração fiel a Ti, um coração grato a Ti, Pai. Não permita, Senhor Deus, que a gente venha desviar da Tua presença. Não permita, Senhor Deus, que a gente venha, Pai, cada dia mais e pecar e se acostumar com o pecado, pensando que o Senhor, Deus, vai estar sempre aí para nos perdoar. De fato, o Senhor está. Mas eu te peço, Senhor Deus, nos dá, Pai, um coração fiel, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que a gente venha te entristecer. Em nome de Jesus, firma os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, ser conosco todos os dias, não somente, Pai, nos momentos, Senhor Deus, em que nós estamos te buscando, mas naqueles momentos também, Senhor Deus, que muitas das vezes nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos distantes de Ti, Pai. Ser conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças te dou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. E amanhã estaremos aqui firmes e fortes para mais um dia do nosso propósito. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.